O mercado da bola geralmente agita os noticiários e os torcedores todos os anos. Entretanto, no meio disto tudo, é impossível não surgirem especulações, no mínimo curiosas. Vamos relembrar no Gol de Canela algumas das especulações mais inusitadas da história do futebol brasileiro. Começamos o vídeo no ano de 1999, quando alguns veículos de imprensa noticiaram o interesse do Flamengo em contratar o argentino Gabriel Batistuta. Ele viria com o apoio da ISL, na época a maior empresa de marketing esportivo do mundo. Entretanto, nunca houve uma negociação do rubro-negro com o jogador, que acabou naquele ano trocando a Fiorentina pela Roma. Tudo não passou de um verdadeiro boato. Em 2005, durante uma coletiva de imprensa, o então técnico do São Paulo, Emerson Leão, manifestou o interesse de contar com o meia Luiz Figo em seu elenco. Aos 32 anos, ele tinha sua saída do Real Madrid praticamente garantida por alguns jornais espanhóis. A fala de Leão foi o suficiente para alimentar durante meses entre os torcedores do tricolor a possibilidade do português defender o clube. Mas tudo não passou apenas de um sonho. O São Paulo não chegou a fazer uma proposta e Figo acabou permanecendo na Europa e assinando com a Internazionale de Milão. Vamos para o ano de 2009, quando surgiu na imprensa o desejo do holandês Edgar Davids de encerrar a carreira no futebol brasileiro. Durante alguns meses, o jogador foi especulado em diversos clubes do país, mas foi no Náutico onde a possível contratação ganhou força nos noticiários. Entretanto, tudo não passou de um grande boato, tanto que o presidente do Conselho Deliberativo do clube na época, André Campos, chegou a dar uma entrevista para o UOL afirmando que o Náutico não tinha interesse em trazer um jogador holandês em fim de carreira para passar férias em Porto de Galinhas. Ainda surfando na onda da chegada de Ronaldo, o Corinthians tinha interesse em contratar nada mais, nada menos do que o francês Zinedine Zidane. Pelo menos foi isso noticiado por diversos veículos de esportes pelo Brasil e pelo mundo em 2009. Mas o fato é que Zidane já havia se aposentado há 3 anos e nunca houve nenhum acordo para que ele retornasse ao futebol jogando pelo Corinthians. Tudo não passou de uma falsa notícia. No fim da temporada de 2010 nos Estados Unidos, veio para o Brasil a notícia de que o inglês David Beckham negociava com o Los Angeles Galaxy um empréstimo para o São Paulo a fim de manter a forma até o fim da próxima temporada. De fato, essa notícia tem um pouco de verdade se levarmos em consideração que houve realmente uma consulta do clube brasileiro ao jogador sobre a possibilidade, mas nada passou disso. Em nenhum momento, David Beckham chegou a negociar a sua vinda para o tricolor. Um dos casos mais emblemáticos envolvendo especulações no futebol brasileiro foi uma possível chegada do ucraniano Shevchenko ao modesto Santo André. O boato se espalhou no Twitter e logo ganhou manchetes em alguns sites esportivos. Mas obviamente logo se descobriu que tudo não passava de uma brincadeira. Ela foi inventada por um torcedor bem-humorado do Ramalhão. A notícia de que o Flamengo estudava a possibilidade de contratar o atacante Mário Balotelli caiu como uma bomba nos noticiários esportivos em 2014. A fornecedora de material esportivo do clube, que também é a patrocinadora de Mário Balotelli, atacante do Milan e também da seleção italiana, e está fazendo um projeto para trazer o atacante para jogar no Flamengo. Isso pode acontecer no segundo semestre, após a Copa do Mundo. Esse é o desejo do clube e também da fornecedora de material esportivo. É um projeto que ainda está no início, mas que pode acontecer sim, pode ganhar corpo, e o Mário Balotelli, quem sabe, Ilan, no segundo semestre, jogando aqui depois da Copa do Mundo diante do torcedor do Flamengo. Porém, para a tristeza dos torcedores rubro-negros que estavam empolgados com a possível contratação, a diretoria do clube se manifestou e negou a especulação.
Ela alegou que seria quase impossível tamanha negociação devido à crise financeira enfrentada pelo clube no momento. No fim de 2015, o boato da vez, inicialmente divulgado por um jornal norte-americano, era que a principal patrocinadora do Palmeiras estaria em conversas avançadas com o meia italiano Pirlo, que seria o principal reforço do Verdão para a Libertadores de 2016. Tem uma notícia aí que está rodando e que é muito interessante, que se o Palmeiras se classificar para a Libertadores, o Palmeiras terá um reforço espetacular, dado por um dos patrocinadores. Você sabe disso, Mauro? Não, é piada, é sério. Não é piada, sério. Da Crefisa. Fala na contratação do Pirlo. A torcida até adotou a ideia e chegou a invadir as redes sociais do jogador pedindo a sua vinda. Mas essa contratação, na verdade, não avançou. Houve até uma reunião entre o presidente do Palmeiras na época, Paulo Nobre, e alguns empresários ligados ao jogador. Mas os possíveis valores apresentados ao presidente fizeram que as negociações nem começassem. Em novembro de 2016, o então técnico do Santos, Dorival Júnior, sugeriu a contratação do meia alemão Schweinsteiger, que não estava sendo utilizado no Manchester United. Qual foi a minha ideia passando para a diretoria do Santos? Você vê, só de ventilarmos o nome do Schweinsteiger, o que aconteceu? O nome do Santos foi falado em todos os sites, em todos os programas, enfim. Para você ter uma ideia, foi uma colocação interna. Eu disse à diretoria que poderíamos pensar num grande jogador de apelo mundial que estivesse numa condição não tão boa momentaneamente na sua equipe e de repente ainda com vida, ainda querendo, com apetite, viesse para o futebol brasileiro dar uma sequência na sua carreira. A notícia foi levada por alguns como brincadeira, mas houve quem realmente acreditasse nesta possibilidade. Porém, após saber que o jogador recebia um salário de quase 3 milhões de reais por mês, o Santos nem quis abrir conversa pelo jogador de 32 anos na época. Vamos terminar o vídeo com duas menções honrosas e recentes no futebol brasileiro. No caso, Anelka no Atlético Mineiro e Drogba no Corinthians. De fato, estas duas negociações existiram e não foram boatos, mas entram na lista pela precipitação no anúncio do acerto que na verdade não aconteceria, seja por parte do próprio clube, como no caso do Atlético, ou por parte da imprensa, como no caso do Corinthians. Anelka era o caso mais encaminhado. Houve um acordo selado e até passagens foram compradas para que o francês viesse assinar contrato. Mas divergências de última hora fizeram o jogador desistir da proposta. Por outro lado, Drogba ouviu e até pediu um tempo para analisar a proposta do Corinthians, mas recusou alegando ter outros projetos. Se você acha que faltou alguém nesta lista, deixe aqui nos comentários. Quem sabe a gente não faz uma segunda parte desse vídeo. E não esqueça de se inscrever no Gol de Canela, porque tem vídeo toda semana, viu? Até mais!